lembrando que o Natal está chegando, quero te falar de uma função do Natal que vai além da festa em si e além da celebração em si. E ajudar você a entender como existe uma batalha social contra e espiritual contra a celebração do Natal. E ajudar você a se antecipar e celebrar o Natal. Inclusive eu enviei aí nos grupos das redes, uma mensagem lá de 2016, contando um pouco sobre o Natal de uma forma bem nostálgica. Então se você não ouviu, escute lá. Tá bem bacana você ouvir, relembrar coisas a respeito do Natal. Eu realmente incentivo você a escutar aquela mensagem e passar para outras pessoas também, para lembrarmos de tudo que tem acontecido de bom, para preparar você para essa data tão importante, que se você estiver bem preparado, pode fazer uma grande diferença na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Amém? Vou te deixar esse teminha de casa, ouça lá a mensagem que eu disponibilizei o link. Mas a Bíblia nos diz em Isaías 9:6. Isaías 9:6. Essa aí vocês até conhecem da música do Rodolfo Abrantes, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. Querido, nós precisamos comemorar o Natal. Nós não apenas podemos, nós devemos comemorar o Natal. E hoje eu quero ajudar você a entender um pouquinho disso. O Natal, ele é a data mais icônica da cultura e da fé judaico-cristã. Ela é a parte mais icônica, a festa mais icônica do que representa a nossa cultura ocidental. Pastor, o que é esse negócio de icônico? Quando você está procurando um aplicativo no seu celular, você olha por quê? Para aquela imagenzinha dele, não é? Aquele é o ícone. Aquela imagem faz você lembrar do aplicativo, do que o aplicativo representa, certo? Então, quando você pensa em Natal, ela é a festa que mais nos traz à memória tudo que representa o Ocidente, que advém dessa cultura judaico-cristã. Pastor, o que tem a ver isso? Tem a ver que o mundo que você conhece, o mundo que você vive, ele foi construído em cima de um alicerce, que é a chamada cultura judaico-cristã. E isso se gerou a partir do momento que a igreja de Jesus nasceu, e a igreja de Jesus exportou isso para boa parte do mundo. Quando o Natal é atacado, quando existe uma desconstrução do que é o Natal, está sendo atacado todo esse mundo que você conhece. E se nós não lutarmos no bom sentido da palavra, corremos o risco da próxima geração crescer num mundo diferente do qual você cresceu. Certo? Tá ligado até aqui, querido? Vamos lá. O cristianismo, ele juntou essa ética judaica, ele juntou partes da filosofia grega, do direito romano, purificou tudo isso no fogo do Espírito Santo e formou um pacote. E esse pacote foi usado para colonizar a Europa e depois os Estados Unidos. E esses dois juntos foram que transmitiram esse pacote, evangelizaram também todas as demais regiões. Um processo muito importante. A fé, a família, a moral, a ética, o direito, política, economia, educação. Todas essas coisas estão em perigo se nós perdermos o Natal. Como assim, pastor? Existe uma luta para relativizar. Existe um trabalho para relativizar esses princípios que para nós são absolutos. Para nós são absolutos. E há uma tentativa através de programas de televisão, de séries na internet, no streaming que você assiste, nas propagandas que você enxerga, para tentar desconstruir toda essa ideia geral na qual nós vivemos. Inclusive, manipulação, seja em cima de crianças, através de escolas, para que nós não venhamos a viver mais desse sentido. O Natal é uma pedra no sapato para quem quer
desconstruir a maneira conservadora e tradicional do Ocidente viver. O Natal é uma pedra no sapato, porque cada vez que nós comemoramos o Natal, nós lembramos de verdades absolutas. Nós lembramos de pedras de alicerce, pedras de esquina de tudo aquilo que nós acreditamos. Para nós, Natal, com certeza, é uma das datas mais importantes do ano. Amém? Amém? E ele tem uma importância muito, muito, muito grande contra isso. Mas se ele é tão bom, e se essa cultura judaico-cristã do Ocidente é tão importante, por que existem pessoas que se importam de lutar contra ela? Em primeiro lugar, porque existe uma batalha espiritual para que esses valores sejam perdidos. Este é um dos grandes motivos. Mas também tem outros, como soberba, como ganância, como tantas outras. O cristianismo, ele protege a liberdade, protege a fé, protege a família. Amém? Vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, a fé. Nós cremos que Jesus é real. Nós cremos que de fato, não de historinha, Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Isso não é uma historinha. Nós não achamos que isso é um mito. Nós cremos que isso realmente aconteceu, que isso é um fato. Maria era virgem e ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é sobrenatural. Amém? Isso é uma verdade que não pode ser mudada no Natal. Não pode ser mudada. Uns dizem que, espírito natalino, está repreendido esse espírito natalino. Isso aí está parecendo espírito de consumismo às vezes. O espírito do Natal, o verdadeiro espírito do Natal, é o Espírito Santo de Deus, amém? Esse é o espírito do Natal. E aí tem gente que fala que nessa época, fica relativizando. Bons fluidos, boas energias. Meu irmão, bom fluido é Gatorade, boa energia é Red Bull. Bom fluido, boa energia. Meu irmão, frescura é essa? Natal é Jesus Cristo. Natal é Jesus Cristo. Que mané boa energia, bom fluido? Natal é Jesus Cristo. Amém? Isso aí que é Natal. Aí nas decorações natalinas, bota de tudo. Bota lá laço, fita, presente, bem legal, bem bonito, bacana, olha, gramado mesmo, A gente tem a igreja ali em Canela, nunca vi tão bonita, tá linda. Mas essas decorações, às vezes, tinha um desenho que eu assistia quando era criança, acho que era Cadê o Wally, o nome. Alguém já assistiu esse desenho? Onde está o Wally? Alguém já assistiu? Agora lançaram, estão com medo de revelar a idade, Tudo bem. Aí lançaram agora um novo, que é uma imitação daquele antigo, só que redesenhado. E daí era assim, tinha tudo na imagem, você ficava procurando, ele estava camuflado em algum lugar. Então as pessoas agora não botam Jesus. E quando botam tão camuflado, que você... ali Jesus! Escondidinho num canto. Cadê o óleo? Cadê Jesus? Mas por que as pessoas querem camuflar, esconder Jesus? Aí muitos vão dizer assim, que Jesus é uma figura muito polêmica. Meu irmão, Jesus é polêmico mesmo. Porque Jesus, ele não apenas confirma que existem verdades absolutas, como ele diz que ele próprio é a verdade. Ele não se contenta em dizer que isso é verdade e isso é mentira. Não, ele diz, eu sou a verdade. Uau! Tudo que sai da boca de Jesus, isso é a verdade. O que é contrário às palavras de Jesus é a mentira. Pronto. A verdade é uma pessoa. Uau! Então Jesus é polêmico demais mesmo. E se você tem vergonha de Jesus, então para de usar a festa do Natal. Porque a festa do Natal tem dono, que é Jesus. Natal é Jesus. Natal é Jesus. E ele é polêmico. Ele é polêmico mesmo. O que é a verdade é a verdade para ele. Amém? Só que isso incomoda demais as pessoas. Uso o exemplo e falo, Digo assim, não faça isso, Mas eu digo assim, experimenta quando a tua esposa está dormindo lá bem tranquila. Vai lá e liga a luz do quarto com tudo. Você vê o que vai acontecer.
Porque para quem está no escuro, qualquer luz incomoda. Né? Tá a pessoa caminhando no escuro e você do nada mira uma lanterna na cara dela. Hã? O que acontece? Você está dirigindo e veio um magrão lá com farolzão alto, né? Pá! Xenon nos olhos. Hã? Porque para quem está no escuro, qualquer luz arde os olhos. Imagina o sol da justiça. Quando Jesus brilha, ele é polêmico mesmo, arde nos olhos. O Paulo, Jesus falou com ele, ele viu uma grande luz e já ficou cego, porque o Paulo estava andando nas trevas. Aí Jesus começou a falar com ele, aquela luz cegou ele. Teve que o irmão lá orar para ele recuperar a vista. No mundo de cegos, o sol da justiça incomoda e é polêmico, sim. Por isso as pessoas tentam sacar Jesus fora do Natal. Mas Jesus é o centro não só da fé, mas de tudo que foi construído no Ocidente. Amém? Natal é Jesus. Diga, Natal é Jesus. E meu irmão, o cristianismo é a maior religião do mundo. O cristianismo é a religião da maioria dos brasileiros. Não vou dizer que todo mundo é convertido, mas que a maioria diz que é cristão, é. E por que nós vamos ter vergonha de anunciar que Natal é Jesus? Por que nós vamos ter vergonha de falar de Jesus nessa época? Não, não, não. Natal é uma festa cristã. Natal é uma festa de Jesus Cristo. Natal não é festa de bons pensamentos, de boas energias, de bom não sei o quê. Natal é festa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo causa, sim, tudo que é de bom e de melhor. Amém? Vamos, sim, falar bastante de Jesus nesse Natal. E se alguém talvez se sentir incomodado, bom, a festa é nossa. Né? Vamos anunciar Jesus no Natal. Não ser o chato, não ser o manezão, mas falar sim de Jesus Cristo. A segunda coisa que o Natal representa e de uma maneira tão forte, e por isso nós precisamos celebrá-lo e defender essa sociedade na qual vivemos, é a família. Estava lá no primeiro Natal o quê? José, Maria, Jesus. O que é isso? Pai, mãe, filho. Estava lá. Quando você defende o Natal, você está defendendo o que é uma família. O que é uma família? Monta o presépio que você vai ver o que é uma família. Pai, mãe, filho. Pronto. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando o quê? Família. E família é um valor absoluto. Família é um valor absoluto. É um fato. Por isso, montem os presépios. Não te esquece lá no teu presépio. Tem que ter um pai, uma mãe e um filho. Amém? Bota lá. Esse é um valor absoluto. Mas querem destruir a família. Por que querem destruir a família? Porque família é base. Porque quem tem uma família bacana, boa, legal, não é manipulado com facilidade. Quem tem uma família boa, uma família forte, tem estrutura quando vem os desafios, quando vem as lutas. Entende? Família é algo muito importante. E Natal anuncia família. Nós precisamos lutar por esses valores. Uma família boa te mantém de pé, ensina dentro de casa bons costumes, bons princípios, princípios a serem perpetuados. Mas, talvez você diga, mas e eu, o que eu faço? Eu não tenho uma boa família. Bom, meu irmão, até a sua família se converter, nós podemos nos oferecer para ser parte da sua família. Você aceita? Amém? Podemos fazer parte, te ajudar. Mas aí, aos poucos, com o tempo vai passando, você vai conseguindo evangelizar também a sua família. Quarta coisa, queridos, a moral e a ética. Jesus e o Natal anunciam que existe um Deus, existe só um Deus, e se existe um Deus, existe um jeito certo de viver, existe um jeito certo de fazer as coisas. Celebrar o Natal é anunciar que sim, existe o certo e existe o errado. Amém? Existe o certo e existe o errado. Olha só, moral e ética. Quer ver? José e Maria casaram virgens. Porque a santidade, ela é um valor absoluto. Amém? E moralidade é pecado. Pronto. Ah, mas é que. Não, mas é que nada. É um valor absoluto, santidade. Santidade. O José levava isso tão a sério. Né? Claro, aqui fazendo entre aspas, né, gente, uma brincadeira. Parece que o José estava com mais zelo que Deus ali, porque
O Senhor fala para ele através de um anjo, ó, pode receber a Maria. Em outras palavras, você pode ter intimidade conjugal com ela, não tem problema. E ele diz, não, vou esperar o neném nascer. Depois que o neném nasce, aí sim, né, eles fazem uma renca de filho. Mas até então, ele mesmo podendo, ele, imagina, para casar com Maria, provavelmente ele admirava Maria, ele desejava Maria, ele achava ela linda, maravilhosa, mas ele deita do ladinho dela e não faz nada. Olha só que interessante. Valores. Querido, falar palavrão continua sendo pecado. Continua, não mudou. Valores. Mentir continua sendo pecado. Roubar continua sendo pecado. O Natal fortalece esses valores tradicionais. Esses valores que não mudam. Amém, queridos? Matar continua sendo pecado. Olha só que interessante, que quando ali José e Maria, o Herodes fez o plano para matar as criancinhas, José e Maria não tramaram assassinar o Herodes. Não tramaram. Eles não intentaram contra a vida do Herodes, mesmo Herodes querendo matar o filho deles. Olha que interessante. Quando eles foram nas pousadas, eles começaram a pedir nas pousadas, deixa um lugarzinho para meus filhos nascer, um lugar. Eles não invadiram a pousada e disseram assim, deixa meu filho nascer. Eles foram para a estrebaria, eles foram para a manjedoura e deixaram o filho nascer lá. Você entende que o Natal, ele celebra valores antigos, valores que a igreja tem desde que ela começou, e eles continuam sendo os mesmos valores, amém? Tanto que o próprio Jesus ensinou em Mateus 7,12, façam aos outros o que vocês querem que seja feito para vocês. São valores do cristianismo, a ética. Eu vou fazer para o outro aquilo que seria bom para mim mesmo, ética. Querido, honestidade ainda é um valor importante. Procurar ter paz com todos, a Bíblia diz, no que depender de vós, tenham paz com todos, ainda é importante. Ser alguém bondoso, ser querido com os outros, ser amável com os outros, ainda é um valor importante. Celebrar o Natal e lembrar que todas essas coisas não mudaram. Essas coisas continuam valendo, amém? O próprio direito, eu citei o caso da estrebaria, a própria política, os cristãos quando foram migrando, eles foram criando sistemas, não sistemas que oprimiam as pessoas, mas sistemas que garantissem liberdade, representatividade, que o povo pudesse exercer influência. A própria economia, queridos. Os cristãos estão entre os primeiros, talvez, na arte de entender, de produzir mais que o necessário para viver. Quer ver? Olha só, em Efésios 6,5 diz que nós deveríamos então trabalhar como para o Senhor, servir como se estivesse servindo ao próprio Deus. Olha que coisa legal. Diz também, tudo quanto fizerdes, Colossenses 3,23, façam como para o Senhor e não para os homens. O cristianismo nos ensinou a sermos dedicados, a sermos esforçados, a trabalhar. Inclusive, Efésios 4,28 diz assim, aquele que roubava, não roube mais, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que assim tenha como ajudar quem estiver necessitado. Olha o raciocínio. Diz que quem roubava, agora que se converteu é para parar de roubar, certo? Óbvio, né? E é para trabalhar, mas diz, não fala só para trabalhar para se manter, ele diz assim, trabalha para que você tenha como ajudar os outros. Se ele vai ajudar os outros, quer dizer que ele produziu mais do que a necessidade dele. Você está entendendo? Esse é o valor que veio do cristianismo. Antes do cristianismo, as pessoas se preocupavam mais em ter simplesmente o suficiente para não morrer de fome, né? Alguns eram mais gananciosos. Mas a partir do cristianismo, passou a existir um desejo de contribuir para que no todo as coisas pudessem melhorar. Amém? Os cristãos foram os primeiros a entender o trabalho como uma vocação. Sabia que vocação vem de voz de Deus? Eles começaram a entender que a sua profissão era um chamado. Olha que legal. E aí quando a pessoa ela era um sapateiro, ele fazia sapatos como se estivesse fazendo sapatos para servir os pés do próprio Cristo. E aí quando ele era marceneiro, ele trabalhava como se estivesse fazendo para o próprio Cristo. Quando ele era alfaiate, ele costurava como se fosse vestir as roupas do próprio Jesus. Essa ideia veio do cristianismo. Amém?
de fazer as coisas com dedicação, de fazer bem feito, de avançar, de prosperar, de ver as coisas crescerem. Todo o Novo Testamento, se você for ver, é uma aula de multiplicação. Amém, queridos? Os cristãos antigos até começaram com o costume de presentear uns aos outros. Querido, você só consegue dar alguma coisa para alguém se você primeiro já encheu sua barriga e supriu suas necessidades. Ou seja, você só presenteia alguém quando você tem excedente. Amém? Isso vem da parte de Deus. Amém? Até Jesus falou em Mateus 25, 27. Você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. É interessante o texto hebraico aqui. E para nós o banco é onde bota o dinheiro, né? Para eles era, no texto grego está escrito tipo a mesa, que era o jeito deles falar banco. Pois é. E ali quando fala de juros, está falando de dar cria, de parir, literalmente, de parir. Claro que o contexto ali não era sobre dinheiro, mas ele fala que de uma forma fazer com que aquela renda possa dar cria. Olha só que interessante. Oitava coisa, educação, queridos. Quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando valores da educação. Você sabia que o cristianismo foi o grande fomentador da educação e formou a educação que a gente tem no Ocidente? Você sabia que os cristãos, eles iam, quando se mudavam para colonizar um novo território, eles faziam o quê? Uma igrejinha e uma escola do lado. Era uma igrejinha e uma escola do lado. Recentemente teve a festa da família Builder, que é uma das famílias que eu descendo, e a minha avó foi homenageada, porque o pai dela, quando se mudou lá para Cará, ele se mudou para lá, ele construiu prédio para fazer o culto e para dar aula. E daí ele dava aula. Olha só que interessante. Igreja e escola. A educação entrou no Ocidente através dos cristãos, tanto evangélicos como católicos. Se você não sabe, os maiores nomes da ciência de todos os tempos eram pessoas cristãs que se dedicavam, pessoas que... E quando nós comemoramos o Natal, nós estamos dizendo sim para tudo isso. Se você não sabe, muitas e grandiosíssimas e poderosas universidades foram fundadas por cristãos, quer evangélicos, quer católicos. A própria Harvard foi fundada por cristãos, que teve um dos seus primeiros benfeitores, um pastor chamado John Harvard, que é o nome que deu origem, né, que deu o nome para essa universidade. Olha que coisa interessante. Então, celebrar o Natal é reconhecer que se o Ocidente vive essa paz, essa prosperidade, essa bênção que vive, é por causa que cristianismo, é por causa que um dia um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Se nós vivemos o que vivemos, se nós vivemos, você pensa que era fácil os tempos antes de Jesus? Meu irmão, principalmente minha irmã, porque antes de Jesus foi o grande libertador, o cristianismo foi o grande libertador das mulheres. As mulheres eram oprimidas, as mulheres não tinham vez, eram consideradas sem valor. O cristianismo foi o que deu dignidade às mulheres, foi o que deu oportunidade às mulheres, foi o que libertou as mulheres do jugo machista, foi o cristianismo. Amém? O cristianismo. Celebrar o Natal é celebrar todos esses anos de vitória que o evangelismo trouxe para o nosso Ocidente. Amém? Glória a Deus por isso. Meu irmão, talvez muitas dessas informações você não sabia, mas agora está sabendo. E agora que você está sabendo, eu quero chamar você a ser o defensor do cristianismo. Eu quero chamar você a enfeitar a sua casa. Por isso eu quis trazer essa mensagem hoje, para dar tempo de você enfeitar a sua casa, de você falar para as pessoas, de você incentivar as pessoas e de nós declararmos que Natal é Jesus Cristo. Quero convidar o Ministério de Louvor a me ajudar aqui. Quero convidar você a ficar em pé e reclamarmos ao Senhor para que esse Natal seja um Natal onde nós vamos defender os valores defendidos pelo cristianismo. Pai, no nome de Jesus, nós entendemos, Senhor Deus amado, que existe uma batalha espiritual para desconstruir tudo que o cristianismo construiu até aqui, para degradar valores como a fé, como a família, como a ética, a moral, como o trabalho. Existe uma batalha espiritual porque o Senhor é uma figura muito polêmica, Senhor. Ô meu Jesus,
O Senhor foi tão polêmico que penduraram o Senhor numa cruz. Mas é verdade que tudo isso é porque o Senhor é luz, porque o Senhor é o sol da justiça, porque a tua luz incomoda todos aqueles que andam nas trevas. Senhor Jesus, nós nos dispomos hoje a ser teus imitadores. Nós dispomos hoje, Senhor Deus, a seguir nas tuas passadas. Nós nos dispomos hoje, Senhor Jesus, a declarar que Natal é Jesus Cristo. Que Natal é Jesus Cristo. Senhor, abre a nossa mente para que nós sejamos purificados de todo tipo de manipulação, de todo tipo de engano. Senhor, as pessoas às vezes tentam passar a imagem do cristianismo como se ele fosse retrógrado, como se ele fosse anticientífico, como se ele fosse contra as mulheres, como se ele fosse algo ruim. E nada disso é verdade. Justo o contrário disso é verdade. O cristianismo é a maior dádiva que o mundo recebeu. Que um dia um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros. Obrigado, Senhor, por tudo que experimentamos. E nos ajuda, Senhor, a lutar com as armas da oração e do evangelismo, para que tudo isso seja mantido, Senhor. Para que nós não venhamos a perder tudo isso que foi construído, tudo isso que gerações e gerações lutaram para construir. E esse Natal, Senhor, seja uma oportunidade para salvarmos nossas famílias, para salvarmos nossos valores, para salvarmos nossos princípios, para vivermos tudo que o Senhor tem para nós.